Muito bem, pessoal. Prosseguindo aqui o nosso curso de gramática, né, no módulo de objeto direto, nós vamos falar agora aqui do seguinte. Algumas vezes fica difícil de você descobrir, né, se um determinado termo ele tem a função de sujeito ou se ele tem a função de objeto. Então, é importante que você saiba essa diferença, tá? Então, vamos lá. Nós intitulamos aqui a aula sujeito ou objeto direto. Então, antes de nós iniciarmos, é importante você saber o seguinte, que o objeto direto, salvo raras exceções, ele é um termo repleto de carga passiva. Isto é um termo que pode ser convertido para a voz passiva com função de sujeito. Entenda isso. O objeto direto é um termo repleto de carga passiva. Ele pode ser, certo? Convertido para a voz passiva, e quando ele é convertido para a voz passiva, ele tem a função de sujeito. E o sujeito é um termo que, na voz ativa, sempre apresentará carga ativa, isto é, representará o termo que praticará e executará a ação verbal. Então, vamos ver o exemplo aqui abaixo. Eu tenho aqui, ó, ontem à tarde chegaram as novas cartas. Eu pergunto para você, esse termo, as novas cartas, ele é o sujeito ou ele é o objeto direto? Porque se eu disser assim, ó, as novas cartas chegaram, eu posso perguntar assim, ó, o que chegaram? As novas cartas, não posso? Mas eu posso também dizer assim, ó, chegaram o quê? As novas cartas. Então, se eu for entrar por esta forma de encontrar o sujeito, né, e o objeto, eu vou continuar na dúvida. Porque se eu fizer a pergunta antes do verbo, ó, chegaram o quê? Eu vou ter uma resposta, as novas cartas. E se eu fizer uma pergunta depois do verbo, chegaram o quê? Aí você vai ter a mesma resposta, as novas cartas. Desse jeito, não dá para eu saber se novas cartas ele é um objeto ou se ele é o sujeito. Eu tenho aqui uma outra frase. Ontem à tarde enviaram as novas cartas. Enviaram o quê? As novas cartas. O que enviaram? As novas cartas. Da mesma forma que o primeiro, continuamos na dúvida. As novas cartas é sujeito ou ele é o objeto direto? Então, esse tipo de coisa traz uma dúvida, né, na nossa cabeça. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Uma das soluções que a gente tem para resolver esse tipo de problema é colocar o verbo na voz passiva. Por quê? Porque, olha só, o objeto direto, ele não aceita a voz passiva. Ele aceita a voz ativa e ele aceita a voz reflexiva, mas ele não aceita a voz passiva. E na voz passiva, o objeto direto, ele se transforma em sujeito. Já o sujeito, né, ele aceita a voz passiva. Então, vamos lá, olha só. Quando eu digo assim, ó, ontem à tarde chegaram as novas cartas. Então, como é que eu faço para transformar isso aí na voz passiva? Eu faço o seguinte, ó, as novas cartas foram chegadas ontem à noite. Tem sentido isso, pessoal? Aí eu vou transformar agora a outra, ó. Ontem à tarde enviaram as novas cartas. Vamos transformar isso aí para voz passiva. As novas cartas foram enviadas ontem à tarde. Pergunto para você, tem sentido? Então, se eu for analisar a primeira frase, eu vou dizer a primeira oração, ó, as novas cartas foram chegadas ontem à tarde. Não tem sentido. Essa frase não está correta. Essa frase está errada, né? Não tem sentido. Nesse caso, o verbo chegar, ele não aceita a voz passiva, porque não foram chegadas. Não existe a expressão foram chegadas, mas existe a expressão foram enviadas. Então, nesse caso, veja, o que eu disse para você? O objeto direto, ele não aceita a voz passiva. Então, se a voz passiva, nesse caso, não é possível, então significa que as novas cartas é o que, pessoal, da oração? É o sujeito. Já quando eu digo assim, ó, as novas cartas foram enviadas ontem à tarde, novas cartas, essa frase aqui ela existe e tem sentido. Veja, novas cartas, aqui ó, está funcionando como o quê? Como objeto direto. E quando eu passo um objeto direto para a voz passiva, ele se transforma em quê? Em sujeito. Então, olha que beleza.
Dessa forma, eu consigo, né, identificar quem é o sujeito e quem é objeto direto, certo? Então, isso aí, na verdade, é uma forma de você tentar resolver essa situação. Por quê? Porque se você pega a frase simplesmente, fica difícil de você determinar se essa frase, se essa expressão aqui é sujeito ou se ele é objeto direto. O objeto direto, ele só existe na voz ativa e na voz reflexiva. O objeto direto não existe na voz passiva. Então, nesse caso aqui, ó, como eu não consegui transformar isso aqui para voz passiva, logo eu deduzo que isso aqui é o quê? É o sujeito da oração. Certo? Se eu falei reflexiva, me desculpa, eu falei, o certo é passiva. Não lembro se eu falei isso. Bem, vamos tentar ver aqui mais um exemplo. Eu tenho aqui a voz ativa, ó, a professora, ela reprovou o aluno. Não é isso? Então, professor é o que aqui, pessoal? É o sujeito da oração, é isso? Aqui é o predicado e aqui o verbo. Então, o verbo reprovar, ele é transitivo direto. Quem reprova, reprova alguém, né? Reprovou o quê? Reprovou o aluno. Aqui, naturalmente, já dava para a gente saber, né, quem é o sujeito e quem é o objeto direto, tranquilo, né? Já dava para a gente determinar, certo? Então, aqui, ó, o objeto direto, olha só. Então, eu tenho aqui muito bem definido, ó, sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Diferentemente desse outro caso aqui, não foi tão... Ah, pessoal, quem é o sujeito dessa oração aqui? Enviaram as novas cartas. O sujeito ele é indeterminado, tá? Quem é o sujeito dessa oração? Está aqui, ó. As novas cartas chegaram. E esse verbo, portanto, ele é o quê? Ele é intransitivo. Quem chega, chega. Né? Chegaram onde? O máximo que eu posso perguntar é chegaram onde? Chegaram quando? Mas o verbo ele é intransitivo. Portanto, lógico, pelo próprio verbo você também poderia resolver isso. Mas olha só isso aqui, ó. A professora reprovou o aluno. Quando eu transformo isso aqui na voz passiva, fica como? O aluno ele foi reprovado pela professora. O objeto direto na voz ativa se transforma em sujeito na voz passiva. Ó. O objeto direto da voz ativa se transforma em sujeito na voz passiva. E o sujeito na voz ativa se transforma em agente da passiva na voz passiva. A gente ainda vai estudar agente da passiva depois. Mas só para você fixar, né, isso aí para você não confundir, ok? Então, objeto direto na voz ativa se transforma em sujeito na voz passiva. O sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva na voz passiva. Ok? Então, fizemos aqui para você identificar aí o objeto direto e também o sujeito. Na próxima aula, a gente continua.